Muitas vezes estamos vivendo situações que podem até parecer o nosso fim, mas não é, porque o nosso Deus é poderoso para nos tirar de situações complicadas e nos fazer dar a volta por cima. Ele nos dá a vitória. Esse é o estudo de número 1282 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nas situações difíceis, de angústia, de dor, de sofrimento, é importantíssimo você trazer à sua memória o que pode te dar esperança. Vamos ao nosso tema, dando a volta por cima. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 51, verso 12 e verso 13, que diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Esse é um salmo da autoria de Davi. Vamos nos lembrar que Davi pecou contra o nosso Deus. Salmo 51, verso 3 e verso 4 diz: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, é incontestável ao julgar-me condenado. Davi ele adulterou com Betseba, ele mandou Urias, o oficial do seu exército, um dos seus valentes, ir para a frente do campo de batalha, onde Davi sabia que ele morreria. E isso não ficou despercebido diante de Deus, não. Enquanto Davi não reconheceu o pecado, ele sofreu. Salmo número 32, verso 3 e verso 4 diz: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Davi ele não reconheceu de imediato o seu pecado, a sua transgressão. Isso trouxe a ele sofrimento físico, sofrimento espiritual e sofrimento mental. Mas assim que ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele confessou e Deus o perdoou, mas ele teve as consequências do seu pecado. Só que ele teve alívio porque ele recebeu o perdão do Senhor, a alegria de poder estar na presença do nosso Deus e a certeza de que Deus é misericordioso, perdoador e bom. No Salmo 86, verso 5, ele nos afirma: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. A Bíblia nos ensina que Deus habita com aquele que tem o coração contrito, quebrantado, e Deus é poderoso para nos perdoar, nos restaurar, nos renovar e nos dar alegria novamente, nos trazer novamente a sua presença. E Davi ele deu a volta por cima porque ele buscou a presença de Deus, ele suplicou ao Senhor para ser restaurado, para ser perdoado. Davi, na presença do Senhor, derramou o seu coração com sinceridade, reconhecendo a fidelidade e a justiça do nosso Deus. No final da vida de Davi, Deus fez promessas sobre a posteridade dele através do profeta Natã. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 8, verso 9 e verso 12 diz: eis o que dirás ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos exércitos: fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias, e destruí
todos os teus inimigos diante de ti. Olha quem é o nosso Deus. Ainda Deus disse: eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Davi, ele tinha decidido fazer uma casa ao nosso Deus, demonstrando sua gratidão, seu amor, seu temor ao nosso Deus. E assim que Natã ouviu Davi falando sobre isso, Natã aprovou. Mas Deus tinha outro propósito, e não seria Davi que construiria, mas seria Salomão, descendente, o filho de Davi, que construiria. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha pecado, mas ele tinha se arrependido, ele tinha buscado a graça, a bondade, o perdão, a misericórdia do nosso Deus, e ele recebeu graça, bondade, misericórdia, perdão, e Deus o fez dar a volta por cima. Vamos nos lembrar de Jó, que passou por muito sofrimento. Ele era um homem rico, sincero, temente e obediente ao nosso Deus. Jó capítulo 1, verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó, ele tinha amor verdadeiro, ele era sincero com nosso Deus, e ele foi acusado injustamente pelo inimigo das nossas almas. Jó capítulo 1, verso 9 e verso 10 diz: diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Deus testemunhou da sinceridade e da fidelidade de Jó ao inimigo das nossas almas. E Satanás, o nosso adversário, falou que Jó era bom, era reto, que amava e temia ao nosso Deus, porque era interesseiro, porque Deus o cercou de bênçãos e de cuidados. Mas o nosso Deus conhecia o íntimo de Jó. Deus sabia que não era por isso, mas deixou Jó ser provado. E Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os bens, os filhos, ele perdeu a saúde. Mas Jó se manteve fiel ao Senhor. Jó capítulo 2, verso 9, verso 10 diz: então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Olha que palavra dela. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. O sofrimento de Jó era muito grande, e a esposa dele o orientou a abandonar ao nosso Deus, mas ele reconheceu que tudo vinha de Deus e não vacilou em sua fé. Ao contrário, ele adorou ao Senhor, mesmo diante do sofrimento, e ele se aproximou mais e mais do nosso Deus. Durante o tempo de sofrimento de Jó, ele expressou seus sentimentos para Deus, ele expressou a saudade do passado. Jó capítulo 29, verso 2 e verso 3 diz: ah, quanta saudade tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e mediante a sua luz eu caminhava segura em meio às mais densas escuridão. Outra versão diz que Jó sentia saudade do tempo que Deus cuidava dele,
tempos que ele desfrutava das bênçãos, dos cuidados e da presença de Deus. Mas mesmo diante de todo o sofrimento, das acusações, Jó reconhecia que Deus era o seu redentor e que era justo. Jó, capítulo 19, verso 25, diz: contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar. Ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, Jó encontrava em Deus conforto, esperança. Jó encontrava alívio e ele estava certo que Deus iria agir a favor dele. Precisamos pensar como Jó. Deus age a nosso favor. E Jó reconheceu a soberania do nosso Deus sobre tudo e sobre todos. Jó, capítulo 42, verso 1 e verso 2 diz: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Muitas vezes nós ficamos buscando entender o que está acontecendo e por que está acontecendo, mas quando Jó se rendeu ao Senhor, quando Jó reconheceu a soberania do nosso Deus, Deus agiu a favor dele e Jó deu a volta por cima, porque o Senhor fez isso acontecer. Jó capítulo 42, verso 12 diz: assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. Precisamos aprender a nos rendermos sem reservas ao Senhor, reconhecendo sua soberania, porque o Senhor continua sempre no controle de todas as coisas. Tiago, ele citou o exemplo de Jó para nós. Vamos ver, está em Tiago capítulo 5, verso 11, que diz: eis que consideramos bem-aventurados, ou seja, felizes, todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia, mesmo nos momentos de sofrimento, de decepção, de desilusão, momentos de angústia. Nós devemos estar firmes no Senhor. Não podemos deixar ao Senhor, porque Ele nos sustenta, Ele nos ajuda a suportarmos essas dificuldades, essas situações. O Senhor nos faz darmos a volta por cima. Glória a Deus. Podemos nos lembrar de José, mas eu quero falar com você de João Marcos, aquele primo de Barnabé. Ele era um servo do Senhor. Na casa de João Marcos tinha uma igreja, ou seja, uma casa de oração. Atos capítulo 12, verso 12 diz: depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Pedro que refletiu. Pedro, ele estava preso, guardado por muitos soldados, mas a igreja lá na casa de Marcos estava em oração por ele. E é interessante que o Senhor ouviu as orações e o Senhor agiu, libertou Pedro da prisão, e Pedro foi até aquela casa onde a igreja estava reunida orando, e todos puderam glorificar ao nosso Deus. E João Marcos, ele certa vez acompanhou a Paulo e a Barnabé em sua viagem missionária, mas ele não suportou e ele retornou para Jerusalém. Quando Paulo quis retornar para visitar os irmãos, para observar como eles estavam vivendo, Barnabé sugeriu que levassem com eles Marcos, mas Paulo o rejeitou. Atos capítulo 15, verso 37 e verso 38, e Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhassem.
Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhara até o fim da missão. Paulo trouxe a memória de Barnabé, primo de Marcos, que não queria levar a João Marcos. Por quê? Porque ele tinha abandonado a missão na primeira viagem missionária deles. E quem ele levou? Ele levou a Silas, ele rejeitou a Marcos. Mas esse não foi o fim de Marcos, sabe por quê? Porque ele se tornou filho na fé do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 5, verso 13 diz: aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Marcos estava sendo reconhecido por Pedro. Estavam enviando saudações aos irmãos que receberiam a carta de Pedro, irmãos que estavam enfrentando grandes sofrimentos e dificuldades, estavam enfrentando perseguições. E Pedro estava demonstrando afeto, estava demonstrando proximidade com Marcos. Marcos deu a volta por cima, porque ele se tornou útil a Paulo. Ele recebeu o reconhecimento de Paulo. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 11, diz: somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Marcos, de rejeitado, passou a ser desejado por Paulo. Ele se tornou de grande auxílio para o ministério de Paulo. Ele se tornou um grande colaborador de Paulo, porque ele não desistiu. Ele se fortaleceu no Senhor e se tornou um homem útil, muito usado pelo nosso Deus. Eu vou começar a concluir. Para terminar esse estudo, eu não poderia deixar de citar Ana, não é verdade? Uma mulher que foi amargurada, ela foi maltratada, ela foi humilhada, ela foi desprezada por sua rival Penina, porque ela era estéril, ela não gerava filhos. 1 Samuel capítulo 1, verso 6 diz: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Pensa, dia após dia, Penina continuamente provocava e humilhava Ana, tornando a esterilidade de Ana muito sofrida. Mas Ana se humilhou diante do Senhor, se refugiou no Senhor e ela teve a história dela mudada. Deus fez ela dar a volta por cima e ela entoou um cântico ao Senhor. Vamos ver? 1 Samuel capítulo 2, verso 8, olha que tremendo. Ergue do pó necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Deus exalta o humilde. No cântico de Ana, ela exaltou o nome do Senhor, reconhecendo que Deus a exaltou e que a rival dela, Penina, ficou enfraquecida, não gerando mais. E Ana teve filhos e filhas. Sabe o que o Senhor quer dizer? Tem momentos que você passa ou que está passando que não é o teu fim, não vai te definir, mas vai ser para você glorificar o nome dele, porque ele vai fazer você dar a volta por cima. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.